Olá, você que nos acompanha no programa Vertentes do Evangelho, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Vertentes. Eu sou o Reverendo Abraão Demétrios e nós estaremos hoje em uma edição especial do nosso programa. Nós estaremos fazendo a nossa primeira entrevista com o nosso irmão e missionário Tiago. Este conteúdo desta entrevista também vai estar seguindo para as plataformas do Spotify. Você pode estar procurando Abraão Demétrios também no YouTube e você pode estar ali sendo abençoado com este conteúdo também, compartilhando com outras pessoas. Mas que bom que nós estamos aqui nesse dia, que bom que o Senhor tem manifestado tantas bênçãos em nossas vidas, de modo que nós podemos compartilhar aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E como falamos, nós estamos com o Tiago e ele vai estar se apresentando, falando um pouquinho sobre quem é o Tiago, um pouco do seu contexto familiar, um pouco da sua igreja local. E Já é com posso? você agora, meu irmão. Olá, como o pastor falou, meu nome é Tiago, eu tenho 24 anos, sou lá de Recife, sou estudante do Palavra da Vida. Já estou fazendo meu segundo ano lá, faço parte do curso Timóteo e eu gosto de ler, eu gosto de jogos, eu estou fazendo teologia, como eu falei, estou querendo ministério para minha vida. Eh, Vou passar 20 dias aqui em Vertentes. Estou fazendo meu estágio. No meu curso eu tenho que fazer um estágio em julho. E eu estou vindo para cá para evangelizar, conhecer outras realidades, conhecer como é o contexto do Agreste, principalmente plantação de igreja. Eh, eu moro junto com minha mãe, minha avó, minha tia e meu primo. Minha mãe é técnica de enfermagem, meu pai é taxista. E esse é um pouquinho sobre mim. Legal, legal. E como é que tem sido aí esses primeiros dias aqui na cidade de Vertentes? O Tiago ele chegou aqui no dia primeiro, né? Nós estamos aí no dia Hum. 6 e estamos conhecendo, ele está conhecendo a cidade, estou apresentando a cidade a ele e temos feito um trabalho de evangelização. Como é que tem sido aí esses dias? Tem sido dias muito bons, graças a Deus. Eu tenho sentido já o impacto do tempo seco, né. O meu nariz, a minha garganta, já senti isso bastante. O pastor tem visto meus lábios no evangelismo ter ficado bastante seco, mas tem sido um tempo muito bom. O pessoal é muito simpático, a gente sai por aí para evangelizar, eles abrem a porta, falam conosco. De vez em quando aparece alguém que não quer muito papo, mas tem sido muito bom. O pessoal da igreja é muito hospitaleiro, muito simpático, sempre está ali para querer ajudar. É um pessoal que quer estar fazendo as coisas, quer estar ajudando, e então tem sido muito bom. Legal. Você falou que gosta de leitura, né, um dos seus Uhum. hobbies, né? O que é que você tem lido ultimamente? Bem, não tem sido muita coisa de teologia. Aqui no estágio eu tô lendo Drácula de Bram Stoker, mas eu também tô lendo porque no segundo ano a gente faz um TCC, faz uma monografia. E um dos livros que eu tenho lido é O Plano Mestre do Evangelismo, que fala sobre a questão de, na realidade, o nome é sobre evangelismo, mas a ideia central do livro, na realidade, é sobre discipulado. É como nós podemos fazer discípulos e e você vai tendo essa base por meio do que Jesus fez com os apóstolos. Então, a ideia seria que nós deveríamos fazer como base pegar um grupo, discipular eles, treinar eles, para que eles possam fazer isso também com outras pessoas e que isso sirva de base para a liderança da igreja. Então a igreja se torne um ambiente com bons líderes, com líderes maduros e com líderes que saibam cuidar de outras pessoas e saibam fazer a obra também. Ah, muito legal, muito bom. Hum, Isso é muito bom porque, nós sobretudo precisamos ler a Bíblia, né, uhum, mas também ler outros livros, né, que vão nos ajudar, né, também no nosso exercício, com o contato com as Sagradas Escrituras, né. uhum, Tanto livros da área de teologia são bons, como também é bom a gente ler cultura geral, né, livros de literatura, com diversas, temáticas. Tudo isso vai, nos ajudando, nos fortalecendo no exercício da interpretação, né, porque com a Bíblia a gente lida com a interpretação, né, de textos isso. narrativos, de cartas, uma grande variedade de gêneros linguísticos, e isso é muito legal, né. Ultimamente eu estou lendo Dom Cas terminei, né, de ler Dom Casmurro, né, uma Aham, leitura tardia que geralmente se faz
ali no ensino médio, mas só agora que eu vim fazer essa leitura, né, e tudo isso é muito bom. A gente lê tanto livros de teologia, sobretudo a gente lê a Bíblia, mas lê também livros de outras áreas, né, tudo isso Sim, vai contribuir, né, até porque o evangelho precisa dialogar com a cultura, a gente isso. precisa estar, atento, né, àquilo que as pessoas estão, inteiradas na sua maneira de pensar, né, mas isso é muito legal, Thiago. Acho que pegando esse gancho, uma coisa que eu fiquei, assim, muito muito alegre, muito eu fui pego de surpresa lendo Drácula, é porque você vê como o autor parece que ele estudou toda a cultura, porque ele vai descrevendo, vai passando pela Iugoslávia, vai passando até chegar à Romênia e chegar até a Transilvânia, ele vai descrevendo como é o país, descrevendo como é a cultura, como são as pessoas, as vestimentas, até mesmo o modo de pensar e até as superstições que passam naquele local. Então é alguém que, sabe dialogar com a realidade, com a cultura ali local, para conseguir transformar isso em uma literatura, em um livro, mas pode ver que ele faz um diálogo e ele faz um estudo. E isso me faz pensar como também John Stott, ele falava que antes dele pregar, o que ele fazia também não era só um estudo bíblico, era também um estudo do local, o que é que se passava. Ele estudava os jornais, ele estudava economia, ele estudava como estava a cidade, ou como, o que é que estava rolando no mundo, sabe? E então isso faz lembrar que a gente não deve só se ocupar com uma coisa, ser mestre apenas em um assunto. A gente tem que andar mais em outras disciplinas, em várias culturas, em várias realidades, saber dialogar com as coisas. Além do mais, os teólogos antigos, eles eram filósofos, matemáticos. Pascal mesmo, que muita gente deve ter tido vários problemas no ensino médio, com várias teorias, ele era matemático, filósofo e teólogo. Então era muito comum naquela época as pessoas serem várias coisas, e a gente tem cada vez mais quer se especificar em uma coisa em vez de abrir os horizontes. Legal, legal. Mas aí conta também aí um pouco sobre como foi a tua conversão, né, Uhum, como é que Cristo chegou na sua vida, né, fala aí um pouquinho sobre esse ponto da tua existência. aham. Graças a Deus, eu sempre fui de igreja, então eu tive o privilégio, na realidade, de ser salvo desde pequeno. Graças a Deus, eu não sei direito um ponto de partida, não sei direito qual a idade foi, se foi com 7 anos, ou se foi com menos, ou se foi um pouquinho com mais, mas graças a Deus eu tive o privilégio de ser alguém que foi resgatado cedo, alguém que o Senhor cuidou desde muito cedo. Eu não precisei passar por longos períodos de trevas, que alguém vai dizer, ou sabe, de fazer várias besteiras e então me tocar que Deus está do meu lado, não. Graças a Deus, o Senhor me resgatou desde cedo. Eu entendi que eu tinha um pai no céu, eu tinha alguém do meu lado, tinha alguém que eh, perdoava os meus pecados. Era engraçado porque quando eu era pequeno, eu queria aceitar Jesus toda vez que tinha um apelo, eu chorava. Eu queria, não, eu quero aceitar Cristo, eu quero aceitar Jesus. E toda vez eu ficava chorando. Então, eu tive esse privilégio desde pequeno. Legal, legal, né, isso é muito importante, né, porque de modo geral, quando se pensa assim em conversão, né, só pensa-se naqueles tipos de conversões mais dramáticos, né, quando Uhum, uma pessoa vai à frente, levanta a mão, toma a sua decisão por Cristo, de fato, por muitas vezes isso acontece, né, mas nem sempre é assim. Essa não é, uma regra, né. Por vezes Deus ele pode também, né, chegar na nossa vida quando a gente está lá já no ventre da nossa mãe, né, como uhum, foi o caso de João Batista, né. João Batista desde o ventre materno ali, o Espírito Santo estava operando na vida dele, né, e o Espírito Santo ele faz isso, ele opera onde, como e onde, ele quer, né, nós não controlamos a Deus, né, ele age no tempo que ele bem determinar, né, e a salvação chega para as crianças também, né, a salvação chega, na nossa vida, mesmo que a gente possa até, né, como é no seu caso, não saber o dia, a hora, né, porque às vezes as pessoas até resistem, né, o dia foi no dia tal, na hora tal, sei lá, na pregação, na conferência tal, né, fui convertido uhum. ali, né, e as coisas podem acontecer de uma outra forma também, né, e que bom, né, você compartilhar isso com a gente, né, porque talvez alguém que está
nos acompanhando possa ter essa mesma experiência, né, e de Uhum, repente se sentir meio que em falta, né, ou como que tivesse ali faltando alguma coisa na vida, né. Mas se, nós entendemos a mensagem, né, e nós passamos a viver aquela mensagem, né, ainda que a gente não saiba qual foi o dia que aconteceu, né, uhum, o a conversão, né, mas o importante é ter nascido de novo, né, que é algo que de modo geral, por vezes, não se dá para saber, né. uhum, As pessoas muitas vezes sabem quando foi o dia da que teve a conversão, né, o dia que abriu os lábios e disse assim: "Não, eu confesso Cristo como Senhor da minha vida", mas a conversão é obra do Espírito Santo. isso. Então, por vezes, a pessoa pode até nem estar consciente do que está acontecendo, mas Deus já abriu o coração para entender a palavra. Deus deu um novo coração, Deus deu uma nova mentalidade, né, para entender o Evangelho. E a conversão é isso, é uma operação interna do Espírito Santo, né, na nossa vida. É, eu tinha um professor no meu primeiro ano de PV, e ele dizia que antes, quando ele era muito novo, que ele ia nas igrejas e tal, alguém perguntava para ele sobre o testemunho dele, ele inventava testemunho, porque ele era a mesma coisa, nasceu dentro de igreja, cresceu dentro de igreja, e ele não tinha uma data específica de conversão. Aí ele ficava inventando toda vez um testemunho diferente. E ele dizia, não, que eu era traficante, não, que não sei, eu roubava, eu matava, não, que eu bebia e tal, fumava. Aí ele sempre inventava alguma coisa, até que um dia ele entendeu. Não, eu não preciso ficar inventando. Graças a Deus eu fui salvo desde cedo, e resgatado desde cedo. Eu não preciso ter vergonha disso, só porque eu não tive uma baita de uma história. Isso, né. E pode nem ter sido algo, como aquele grande momento, assim, que você teve uma grande emoção, né. Foi simplesmente algo que chegou na sua vida e marcou a sua vida para sempre, né, o Uhum, evangelho passou a internalizou, né, na sua vida, né, passou a ser encarnado na sua vida, né. Então, às vezes as pessoas ficam nessa ansiedade, né, por, tentar encontrar aquele momento em que teve uma grande emoção, uma grande ebulição de lágrimas que foram derramadas, um grande arrepio, ou alguma coisa desse tipo, né, mas, isso não quer dizer, né, que é o grande ponto ali, uhum, extremamente necessário ali para a gente, saber que está em Cristo, né. O saber que está em Cristo é uma questão do coração, da alma, da fé que deposita nele, né, a nossa confiança. Mas que bom, né, isso aí foi algo que enriqueceu muito aí nosso programa de hoje. Mas aí fala também um pouco sobre a questão do seu chamado, né, uhum. missionário, né, como é que isso aconteceu? Bem, eu tinha já conversado isso com o pastor antes, e antes eu nunca quis ser missionário. Na realidade, na minha cabeça sempre vinha que, o cara tem que comer o pão que o diabo amassou. O cara sempre tem que viver sofrendo, pedindo, morando muito longe, longe de tudo, morando numa casa ruim e tudo mais, e é isso, tem que sofrer pelo evangelho e pronto, acabou-se. Então eu nunca quis. Aí, ano retrasado, o pessoal da PV passou uma semana lá na minha igreja. E teve um evento sobre missões. Aí eu fui, ajudei lá na igreja, aí teve um momento de oração para levantar missionários, para orar pela Índia, não sei o que e tal. Aí eu, esse daqui não é sobre mim. Realmente, a oração não me tocou, nem nada. Orei, fui indo para casa, junto com os amigos. Só que, enquanto eu estava voltando para casa, eu fiquei com uma coisa muito no coração. Sempre uma frase: eu quero ser missionário, eu quero ser missionário. E eu fiquei assim, caramba, isso daqui não tá vindo de mim. Eu nunca gostei da ideia. Sempre quando me disseram, eu nunca gostei, sempre rejeitei. Aí eu, eita, talvez não seja de mim. Aí eu esperei os eventos passarem, ver se não era só emoção. Aí eu fui conversar com um pastor sobre isso. E então ele falou para que eu fosse pro PV, passar um ano. E desde então, meu coração tem queimado muito sobre essa questão do evangelho, de estar com pessoas, falar com pessoas para que elas entendam quem é Cristo, o que é o Evangelho, e mais ainda, discipular, amadurecer, que essas pessoas possam ser mais parecidas com Cristo, sabe? E é muito bom estar do lado do Senhor nesses momentos. A gente está do lado do Senhor todo momento, né? O crente sempre está. Mas estar fazendo um ministério é muito bom e parece que as coisas fazem sentido. Toda a vida faz sentido quando você está fazendo isso, sabe? Legal. Você está no Palavra da Vida, né. Isso. Como foi chegar no
no Palavra da Vida, assim, como foi essa oportunidade? Rapaz, como eu disse, estava conversando com o pastor, eu não conhecia antes o Instituto Bíblico Palavra da Vida. Antes eu só sabia que era um acampamento. Eu nunca tinha ido para nenhum acampamento da PV. Aí o pastor me indicou, eu fui fazer o processo, mandei toda a documentação. Aí tinha um pequeno problema, a inscrição. A inscrição é de graça, mas aí nós temos as mensalidades. São são em torno foi o quê? R$ 1.600 todo mês. Nenhum aluno tem dinheiro suficiente para pagar sozinho. Na realidade, teve um da minha turma que teve, mas ele era o caso exceção. Ele era, tipo assim, muito rico. Sempre tem algum assim, É, é. muito rico. Deus abençoa também. E isso, e Ah, graças a Deus, menino incrível. Eh e então, assim, nenhum aluno normalmente tem. O que é que a gente faz? A gente procura mantenedores. E assim que eu fui conversar com o pastor, muitas portas se abriram. Eu arrumei um emprego apareceu do nada, assim, um bico, para empacotar joias da prata rara. Aí depois eu saí disso, consegui pagar algumas coisas que eu precisava para ir para o instituto, como comprar uma bota, um calçado e tal. E depois apareceu um outro emprego para trabalhar no shopping, e isso eu consegui diminuir dinheiro da parcela. E enquanto isso, de mais ou menos novembro até janeiro, eu consegui todos os mantenedores que eu precisava. Eu estava tipo assim, em janeiro eu ainda precisava arrumar pessoas, e eu consegui no dia do meu aniversário, a última pessoa que eu precisava. Então eu vi o cuidado do Senhor em meio a isso. A Quando eu já estava indo para o Palavra da Vida, o Senhor conseguiu arrumar todos os mantenedores. E como foi estar lá no Palavra da Vida, bem, a gente mora no internato. Por eu já ter várias experiências equipando em acampamento, eu não achei tão difícil a questão de dividir quarto. Mas não tem mais, na verdade a experiência foi muito boa. A gente consegue ser discipulado lá toda semana ou de 15 em 15 dias, sabe. Tá com os missionários lá todo dia, toda semana, você mora com eles, então você sabe quem eles são, você sabe as falhas que eles têm e mais ainda, você sabe também as virtudes que eles têm. Então você enxerga eles como pessoas, você não enxerga eles como pessoas que estão em uma não é uma prateleira, é um pedestal, não estão em um pedestal. Eles estão ali como gente como a gente, podem estar legal, nos ajudando, sabe. A gente passa de segunda a sexta estudando teologia e nos finais de semana a gente volta para estar ajudando em uma igreja. Mas as melhores experiências que a gente teve foram os PMs na igreja, que é o quê? É Projeto Marcos na igreja, que a gente sai para fazer uma pequena viagem missionária em alguma igreja, e a gente vai lá ajudar com tudo. A gente ajuda com jovens, faz clube bíblicos, a gente evangeliza, faz trabalho com criança, prega, dá EBD, e a gente ajuda toda aquela comunidade ali em um final de semana. E é muito bom porque você tem uma experiência com outra comunidade, com aquela outra igreja. Recentemente, uma acho que a penúltima vez que eu fui, a gente foi para Presbiteriana de Casa Forte. Normalmente a gente sempre vai para um negócio muito longe, nunca é em Recife, normalmente. Mas dessa vez a gente foi para Recife. E a gente teve tanto contato com aquela igreja que na segunda-feira, quando a gente estava indo embora, teve gente chorando. Até no culto da noite teve gente chorando porque a gente ia embora, queria que a gente ficasse, sabe. acontece. Eu E passei por uma experiência assim quando era criança, eu não Uhum, sei, eu acho que foram, irmãos da Batista. uhum, Eles vieram fazer, assim, um impacto missionário com crianças, assim, eu senti o amor de Deus, assim, tão presente na vida, através deles, né, que, assim, foi uma coisa, assim, que muitos dos meus colegas também até que não eram evangélicos, assim, também foram muito impactados, né, e sim. de fato Deus, assim, ele usa muito, né, esses impactos, né, e ele abençoa muito, né, esses jovens que se dispõem a fazer esse tipo de trabalho missionário, e impacta mesmo a igreja local, impacta a cidade. Deus seja louvado. Aí também tem as viagens missionárias, a gente gosta muito. E é onde a gente passa mais tempo, a gente passa pelo menos uma semana. Ano passado a gente passou acho que uma semana e meia lá no Ceará. E a gente visitou muitas igrejas, foram muitas igrejas, acho que foram mais de 5 ou se pá foram 7 igrejas.
e a gente teve contato com vários tipos de denominações. A gente teve uma igreja metodista plantada por um pastor coreano lá no Ceará. Fomos para batistas, para comunitárias. Acho que a gente só não foi para nenhuma presbiteriana lá. Mas tudo que a gente pôde, a gente visitou lá no local e a gente fez trabalho, sabe? A gente foi até para uma congregação que é plantada no litoral do Ceará, eu não lembro agora, que é numa vila de pescadores. E é um trabalho que também é difícil, sabe? É um ambiente muito bonito lá, mas é também um ambiente muito pobre, e um pessoal também que não tem muitos recursos nem tiveram muitas oportunidades de estudo. Então, para elas pararem, para elas escutarem, custa também. Então, foi uma experiência única, foi muito massa no Ceará. Eu louvo a Deus pela existência do Palavra da Vida. Eu ainda não conheço, assim, presencialmente, ainda não fui lá, conhecer o ambiente onde os missionários são discipulados e preparados, né, mas eu conheço os frutos. Uhum, E eu louvo a Deus por os frutos que o Palavra da Vida tem produzido. Né? Você é, é um, né, desses frutos, né, que tem chegado aqui, à cidade de Vertentes, né, mas nós já tivemos outros, né, que vieram aqui uhum, uma outra vez, cerca de 12 jovens, estiveram presentes na cidade e as pessoas ficaram assim muito felizes, né, pela jovialidade, né, de cada um daqueles que vieram, né, e estarem se dispondo, né, a falar do Evangelho. Né, eles ficaram muito impactados por isso, porque no nosso contexto cultural, né, a juventude não tem dado mais, não tem tido mais essa disposição, né, de uhum, ter esse ímpeto, né, para as questões da espiritualidade. uhum, Né, a nossa geração, né, tem muito caminhado, né, por caminhos, né, que se distanciam da verdade do Evangelho. Né, uma visão secularista, uma visão muito voltada para si mesmo, né, e a cidade foi muito impactada nesse sentido. Né, muita gente da cidade ficou comentando isso, né? Rapaz, que esses jovens aí, né, são tão jovens, né, eles estão aí falando do evangelho, né, pra gente, né? E isso foi muito marcante aqui na uhum, nossa cidade, né? E eu notei muito, né, a questão da vida devocional, né, o exercício devocional, né, que é muito estimulado pela palavra da vida, né? Esses jovens que estiveram aqui, eu pude perceber muito isso, né, na vida deles, né? E eu fiquei até estimulado a que meus filhos, né, quando tiverem na idade, né, eles possam ingressar também no aham, Palavra da Vida. Né? O Israel, né, que está com 7 anos, a Ana, que está com 10 meses, né, eles possam também, quando estiverem aí na idade, né, eles possam também passar pela experiência de um ano no Palavra da Vida, ou dois, né, quem sabe, né, se eles verem, né, que tem um chamado, né, para a obra uhum, missionária e desejarem passar mais um ano lá. isso. É. É, E tudo isso só acontece porque realmente o Palavra da Vida trabalha algo chamado o corandeu, né? Estar diante de Deus, estar com o coração diante de Deus. E a gente é trabalhado isso de que não tem nenhuma área na nossa vida que a gente não esteja diante do Senhor e a gente não vai apresentar nosso trabalho diante do Senhor. Então, essa vida devocional é muito bem trabalhada. Nós temos sim estudos de teologia e tudo mais, a gente sai com curso básico em teologia, mas o mais importante no Palavra da Vida Nordeste, e acho que no Palavra da Vida Mundial, é essa vida devocional diante do Senhor. É da gente entender que fazemos tudo e tudo que nós fazemos, fazemos para o Senhor e diante dele a gente presta conta diante dele. Então não tem nenhuma área da nossa vida que escapa disso. legal. Como você tem Hum. enxergado o seu chamado hoje, né? Uhum, A vocação de Deus, né, para a sua vida hoje, né? Na perspectiva uhum, missionária, perspectivas para o futuro, uhum. né? Como é que está aí o coração? Eu ainda estou descobrindo muita coisa. Como eu falei, eu vim descobrir o chamado para o ministério no ano retrasado. Eu não queria muito disso. E tanto que é por isso que eu estou aqui em Vertentes, eu estou me lançando para experimentar outras áreas. Já conheço áreas de acampamento, um pouco da igreja local, e agora vendo essa questão de plantação de igreja, né? E o que eu vejo é que o que tem sido bem mais trabalhado em mim, e o que eu tenho aprendido é que não são
as programações que importam, não é a denominação que importa, não é quão bem estruturada é a sua igreja, as programações que ali tem. O que importa é o quão dedicado a gente tá em querer falar de Cristo para as outras pessoas, e isso vai para evangelismo e também para discipulado. Ou seja, o que sempre vai girar em torno disso, é o quanto a gente quer falar de Cristo para outras pessoas. E o que tem sido mais produzido, pelo menos em mim, não sei no restante da turma, mas acredito que no restante da turma também, é discipulado. Nós precisamos ser alguém que pareça com Cristo, mas principalmente eu também preciso ser alguém que leve outras pessoas a serem parecidas com Jesus. De eu caminhar junto com essa pessoa e querer que ela seja parecida com Jesus. Eu ser um instrumento nas mãos de Deus para que alguém possa ser parecido com Cristo, que essa graça possa ser parecida com Cristo. Não vai ser nunca pelo mérito meu, mas é de trabalhar com alguém para que ela possa entender quem é Jesus, se arrepender dos seus pecados, ter alguém para prestar contas e, principalmente, tudo isso que eu estou trabalhando com ela, ela também seja capaz de fazer com outras pessoas. E assim a gente vai multiplicando, sendo mais pessoas parecidas com Jesus, que vão multiplicando e fazendo isso com outras pessoas, porque a igreja não é feita apenas para o pastor fazer as coisas. Efésios vai dizer, né? Somos um corpo. E a gente tem que fazer com que o corpo faça cada um a sua função. Exato. É aquele velho ditado que uma andorinha só não faz verão, né. Isso. O ministério não existe pela força de uma pessoa, né, é o conjunto, né, do corpo de Cristo, né. Cristo é quem nos fortalece, sobretudo, ele a grande o grande pastor, o supremo pastor, o divino pastor, né, que fortalece o seu povo e cada um precisa atuar, né. O Senhor ele distribui dons e talentos, né, para a gente servir ao corpo de Cristo, né, e pode ser a coisa mais simples, né, às vezes a pessoa fica muito assim: "Não, é porque eu não sei pregar, eu não sei pegar um microfone e falar para um grande Uhum, público", né, mas, existem outras formas, né, de Deus usar a nossa vida. uhum, Existem formas de o Espírito Santo trabalhar em nós e através de nós, né, tanto em casa, né, que é a nossa primeira igreja, como na vizinhança, né, como na igreja local, né, existem formas, né. A nossa vida é uma pregação viva, somos como cartas enviadas para esse mundo, cartas de Cristo, né? Então as pessoas estão fazendo a leitura da nossa vida, do é, nosso testemunho pessoal, a maneira como nós nos comportamos, a maneira como nós amamos, né? É nisso que as pessoas vão ver Cristo em nós. uhum. Eh, que conselho você daria, né, para jovens que de repente, né, estão com medo, né, estão apreensivos, né, dessa jornada missionária? Uhum. Sabe, como eu disse, eu já equipei bastante em acampamentos. E às vezes em acampamentos a gente é feito caramelo. Sabe que o caramelo ele é puxado, aí você estica, aí você contrai ele e vai fazendo esse processo sempre. Eu vejo que em acampamento, Deus faz isso bastante com a gente. Acontecem muitas crises no acampamento, então, e eu ficava me perguntando: "Senhor, o que é que está acontecendo aqui? Qual é o sentido dessas coisas, né, de tudo tá acontecendo?" Porque às vezes acontece muita coisa ruim, e eu Os fico discípulos, né, aconteciam as coisas, que deixavam os discípulos contrariados, né. é, Quando, alguns chegam: "Senhor, né, eu quero que assentar uma direita, outra à esquerda", ali começa, né, a discórdia entre os discípulos, então sempre, há também isso, né, dentro do contexto das relações na igreja, né, isso. algumas dificuldades que vão surgindo, né, e tudo isso, né, prepara a gente, tudo isso molda, né, a nossa vida para nos parecermos mais com Cristo, É, né. é. Então, eu estava numa temporada que era chamado Indignos. Aí era sobre a temática com o Thor, né, que quem pegar o martelo é só quem for digno. E tinha acontecido muitas coisas ruins, assim, durante a temporada, muitas coisas, muitas crises. E eu estava no fogo cruzado, vendo tudo aquilo ali. E eu ficava me perguntando: "Meu Deus, qual o sentido disso tudo? O que é que está acontecendo?" E enquanto eu estava no meio do acampamento, a temporada acontecendo, eu ficava no meio dessa crise procurando sentido, eu não aproveitava direito. Mas eu lembro que quando a temporada acabou,
quando eu subi para os quartos, fui arrumando minhas coisas, pegando tudo, ajeitando a mala. Aí então eu lembro, eu saí do quarto, eu estava olhando para o acampamento, eu fui que parece que baixou assim, eu me toquei. Caramba, foi por isso então que aconteceu. Eu lembrei da frase do filme do Batman, Batman Begins, que o pai do Bruce pergunta para ele, Bruce, por que é que nós caímos? Para que a gente pudesse levantar. Aí foi que eu entendi. Tudo isso aconteceu para mostrar que a gente era indigno, que a equipe também era indigna, os crentes também são. Também somos maus e ruins, não somos santarrões, sabe? Então, Impressionante, esse é, ensino é fantástico. é. Então, o que eu tô querendo dizer é, no meio do processo, no meio da dúvida, aproveite os processos, não fique se perguntando qual é o sentido das coisas ou qual é a resposta para isso tudo. Aproveite o processo que você está passando. Se é para chorar, chore. Se é para se alegrar, se alegre. E quando você passar por tudo, pelo caminho, pela jornada, você vai ver que vai ter feito sentido porque você passou. Não é durante que você vai entender, mas é às vezes nos finais das coisas que você vai entender melhor. Além do mais, quando Jesus voltou, ele ressuscitou, né? E, e ele se encontrou novamente com os discípulos, porque ele se encontra na casa, né, com a galera. Tomé toca na mão dele e tal, e depois ele some de novo e pede para eles se encontrarem em um local agora que eu esqueci. Acho que era Jerusalém, né? Acho que eles iriam se encontrar na Galileia. Isso, na Galileia. Aí Jesus, ele se encontra com eles. Os discípulos ainda estão cheios de dúvidas, cheios de crises, de problemas. E o que Jesus vai falar é: sejam testemunhas fiéis. E vão, façam discípulos, falem disso tudo, batizem, e então ele sobe aos céus. Ele não dá todas as respostas que os discípulos queriam. Tomé deve ter continuado com dúvidas, com crises, Pedro também, mas Jesus não respondeu e eles continuaram, e quando eles continuaram, eles foram entendendo o processo, eles foram entendendo, as dúvidas foram caindo pelo caminho, talvez nem todas, mas aquilo que eles mais precisavam, que era Cristo, eles foram entendendo ao meio do processo e ganhando cada vez mais intimidade. Isso, a vida cristã ela é muito cheia disso, né, do processo, né? Hum. A luz do justo ela vai brilhando mais e mais até ser manhã perfeita, né? Então, estamos em um processo de santificação, né? Nós estamos em um processo de crescimento espiritual, em um processo em que a gente sai, né, como uma criança, né, do leite materno. Uhum, Primeiro a gente vai aqueles princípios elementares da fé, o arrependimento, né, a fé em Cristo, né? Mas depois a gente vai para alimentos mais sólidos, né? O apóstolo Paulo uhum, ele vai estimular a igreja a isso, os crentes em Cristo, né? Mas ao longo de toda a nossa vida, né, vai ser sempre um processo, né? E quanto mais nós avançamos no tempo, quanto mais nós caminhamos com Cristo, né, mais nós vemos que nós somos carentes, né, de Cristo e isso, nós temos mais a aprender e de que, né, eh, de fato, aquele que é o grande herói de toda essa história não somos nós, isso. mas é o próprio Cristo, né. Mas você falou algo que foi bastante interessante sobre a nossa perspectiva do sofrimento, né, e a missionária Elizabeth Elliot, alguém que experimentou, né, grandes sofrimentos, né, na sua vida, ela tem uma parte no livro dela, né, que ela vai trazer uma ênfase, né, sobre o sofrimento, dizendo, né, que ela via o sofrimento como uma dádiva de Deus, Uhum, né, não como algo que era para o mal dela, né. E é justamente isso que a gente vê no evangelho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que isso, amam a Deus, né. E o propósito maior é de nos fazer mais parecidos com Cristo, né. Então, é muito preciosa essa perspectiva, né, do sofrimento, né. Deus ele tem apenas um filho sem pecado, mas nenhum sem o sofrimento, né. Apenas Cristo foi aquele que não cometeu pecado algum, mas mesmo assim ele passou pelo sofrimento, né, e nós também vamos sofrer, né. Mas, é. Eu acho que uma outra coisa também para dizer, antes de vir aqui para Vertente, eu tenho uns amigos que também estão no seminário e foram fazer um culto de ação de graças. E a pregação no culto de ação de graças para o término do semestre foi sobre 1 Coríntios, eu não lembro se é o capítulo 13 ou o capítulo 16, mas é um dos capítulos finais.
de 1 Coríntios, em que Paulo vai dizer que, portanto, irmãos, eh, se gastem no trabalho, na obra, sejam sempre abundantes na obra do Senhor, pois o seu trabalho não é em vão. O trabalho que a gente faz para Cristo, para Jesus, para Deus, não é em vão. Então, quando você olhar para as crises, quando você olhar para os problemas de às vezes está faltando dinheiro em alguma coisa, às vezes está faltando o lar que você tem não é do jeito que você queria, que você imaginava no futuro, ou o trabalho que você está tendo, o ministério que você está tendo, não é um ministério que você achou que seria, não está tendo o fruto que você está tendo que você gostaria, mas todo o trabalho que você faz vale a pena para Deus, e Deus está usando isso. Então, confie, no mesmo modo como você deve confiar no Senhor nos processos, você também deve confiar no Senhor no trabalho que você faz. Amém. Existem pessoas hoje que estão nos acompanhando, né, que não são evangélicas, né, tanto na rádio como no YouTube, no Spotify, né. Qual seria a mensagem principal que você deixaria para essas pessoas que ainda não tiveram um encontro com Cristo? Bem, se você se deita na sua cama e se você se pergunta se tem algo mais para viver, para fazer, sabe? Se você olha para tudo e das coisas ruins e das coisas boas desse mundo, e você se pergunta se tem algo mais, se é isso, a gente nasceu só para isso. Se nasceu, às vezes tem gente que pende para um lado, nascemos para sofrer. Às vezes pende para o outro, nascemos para prazer. Se você sente que nada ainda satisfaz, se você ainda fica acordado quando coloca a sua cabeça no travesseiro perguntando se está faltando alguma coisa, eu quero dizer que está faltando sim. A Bíblia vai nos dizer que Deus coloca no coração do homem o anseio pela eternidade. Quer dizer que você, que é pequeno, que tem tantos problemas ou que às vezes é tão grande, você tem uma coisa: nada aqui nessa terra vai te satisfazer, porque você não foi feito apenas para as coisas daqui. Você foi feito também para as coisas que são eternas. E aquilo que é eterno é Deus. O que vai preencher o vazio que você tem no coração, que nada se encaixa, como naquele brinquedo de criança, que é um quadrado, um círculo e um triângulo, e que você tem que encaixar as peças no canto certo. As peças certas para encaixar nas lacunas vazias do seu coração é Cristo Jesus. Só Cristo Jesus pode te dar a satisfação aqui nessa terra. Não vai ser família, não vai ser dinheiro, não vai ser o emprego, não vai ser a viagem dos sonhos. Vai ser apenas Cristo Jesus e apenas Cristo Jesus, o homem-Deus, Amém, sabe? Ele não vai te dar todas as respostas. Todas as crises não vão ser apagadas, mas você vai ter a melhor coisa dessa vida. Você vai ter Jesus Cristo ao seu lado. E ele vai estar do teu lado, vai te consolar, vai te ajudar, vai te dar esperança. Você vai ver que os problemas que nós temos aqui só tem uma solução, e o problema é o pecado. E a única solução é crer e se arrepender de Jesus. amém, amém. Tiago, muito obrigado, né, por participar conosco hoje dessa edição que foi especialíssima, né, pela graça de Deus. A E primeira entrevista. a primeira entrevista do programa Vertentes do Evangelho. Louvo a Deus pela audiência de você que nos acompanha também no programa e nas plataformas digitais. Esse programa é um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Vertentes. A nossa igreja fica localizada bem no centro da cidade, próximo ao Fórum. Né? Por trás do Fórum, há o batalhão da Polícia Militar. Aí nesta avenida, do outro lado, né, você vai encontrar a Igreja Presbiteriana do Brasil, um ambiente onde nós nos encontramos para aprendermos um pouco mais, né, do Evangelho, falarmos um pouco mais, estimularmos um pouco mais uns aos outros, como aconteceu nessa nossa entrevista. E você é nosso convidado para estar presente nas atividades da nossa igreja, especialmente no domingo. Nós nos reunimos às 9 horas da manhã, na Escola Bíblica Dominical, para crianças e para adultos, né, classes separadas ali. E à noite, às 18 horas, nós temos
o culto de celebração ao Senhor, onde ao longo das últimas semanas temos, o Senhor tem falado conosco por meio ali do livro de Gênesis, o livro dos fundamentos, e você é muito bem eh, recebido, muito bem convidado para estar conosco nesses momentos especiais da caminhada da igreja. Deus o abençoe, ficamos felizes por tudo aquilo que foi feito até aqui, e que o Senhor nos abençoe, para que possamos estar aqui no próximo programa. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Tiago. Nada, eu que agradeço.